A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Salmo 139, a partir do primeiro verso, que diz assim: Salmo de Davi para o cantor mor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que de longe o Senhor tudo conhece. Tu me cerca por detrás e por diante, e puseste sobre mim a sua destra, as suas mãos. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei da tua presença? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde me fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém. Aqui Davi, neste cântico, louva e exalta o Senhor, o Deus dos céus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Porque não tem para onde o homem, a mulher, correr ou se esconder de Deus. E Ele conhece a cada um, sabe o endereço, sabe o nome, sabe o CEP de cada um. E Ele conhece os pensamentos, e antes que as palavras saiam da boca, Ele já entende. E Ele espera a intenção do coração dos homens na terra. E Ele procura na terra os fiéis adoradores que adorem em espírito e em verdade, sem segunda intenção, sem estar na presença dEle por seu próprio pensamento, pelos seus próprios desejos. Estar na presença de Deus por algo em troca, por barganha. E aqui Davi diz, o rei Davi diz: o Senhor me conhece. O Senhor sabe o meu deitar, o meu levantar. O Senhor sabe onde é a minha cama. E o Senhor sabe quando eu me levanto, quando eu me deito. O Senhor também conhece os meus passos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia para o caminho eterno. Porque Ele queria estar firme na presença do Senhor e não perder a presença do Espírito Santo. E Ele diz: se eu fugir, para onde eu me irei da tua face? Porque o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Está em todos os lugares, conhece todas as coisas e tem o poder sobre todas as coisas. Se eu subir ao céu nas alvas, o Senhor aí está. Se eu fizer a minha cama no inferno, ali o Senhor também estará. Se eu subir as asas das alvas, a tua mão me guiará. Então o Senhor conhece. O Senhor conhece, o Senhor está. Ele tem um poder de, ao mesmo tempo, ler os pensamentos dos homens. No mesmo tempo, em todos os lugares. Não dá para parar, para imaginar esta ação, mas o Senhor conhece. Por quê? Porque Ele que criou o homem, e Ele sabe as intenções. Quando o homem quer algo por socorro,
por não ter ajuda, por não ter onde se apoiar, e invocar ao Senhor e buscar a sua face, por socorro a Deus. Mas o Senhor também conhece o homem que está nas suas segundas intenções, querendo algo em troca na sua barganha, querendo colocar primeiro os seus títulos, os seus diplomas na frente para conversar com Deus. E com Deus não tem como se esconder ou fazer que o Senhor venha se curvar a nós. Os homens se enganam com as suas palavras e as suas vãs maneiras de viver para querer controlar Deus. E em Deus ninguém controla. E as mãos do Senhor sustêm aqueles que precisam da sua misericórdia e graça. Paulo mesmo disse que orou ao Senhor para que o Senhor viesse tirar o espinho na carne dele. E por 3 vezes ele foi tentado e provado e até esbofeteado pelo Espírito. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então os homens querem colocar as suas dificuldades na frente para tentar convencer Deus. E Deus conhece as intenções do coração. Deus, ele prova o homem e a mulher nos seus limites para ver a reação, para ver o que ele vai fazer. Todos somos provados, todos somos tentados e precisamos ser aprovados por Deus. E aquele que não é aprovado por Deus continua na mesma prova até passar de fase. Porque precisa passar por aquele degrau, precisa subir. Ele precisa entender que é Deus, e é Deus que faz as coisas. E é Deus que dá o livramento, e é Deus que dá o suporte, e é Deus que abre a porta. E se ele fechar as torneiras, se ele fechar as portas, a janela dos céus, e cerrar o ar que o homem respira, ele cai no chão. Os homens precisam entender que sem Deus, os homens não são nada. Os homens sem Deus não é nada. E Deus ainda sem os homens continua sendo Deus. Os homens, a humanidade precisa entender que eles precisam, nós necessitamos de Deus. Querendo ou não, somos dependentes de Deus, independente da nossa questão financeira, do nosso grau de escolaridade, dos nossos diplomas, da hierarquia que estamos, do grau elevado ou não que vivemos. Somos dependentes do Senhor. Ele é o nosso Pai, independente se o homem aceitar ou não. Ele é o nosso Criador, independente se o homem aceitar ou não. E aqui o rei, ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele poderia subir para a cabeça e estar ali querendo ser servido por Deus, mas ele tinha consciência que os homens já fizeram isso e caíram, e o seu reinado foi rasgado. O próprio rei Saul deixou de adorar, deixou de servir a Deus. E o profeta chegou e disse: o seu reinado foi rasgado, por não pôr Deus na sua frente. Então Deus rasga o ministério
Deus rasga o reino. Deus rasga a história do homem que não quer que Deus viva na sua presença. Que Deus não viva na sua história. Que Deus não entre e faz a sua morada e o seu reinado. Então Deus deixa o homem andar pelas suas próprias pernas e até um ponto dele ir e cair e não conseguir levantar mais. Por isso aqui que ele já tinha testemunho pessoal, vivido do rei Saul. E ali ele sabia que mais tempo e menos tempo, se ele não voltasse a estar na presença do Senhor. E ele dizia, em outra palavra, não tire de mim o teu Espírito, porque viver na terra sem o Espírito Santo na vida, o homem fica oco, vazio, lhe falta algo para ser preenchido no corpo, na mente, na alma, no peito do homem e da mulher. É como um alimento que precisa de algo que está faltando. Na vida do homem, dia após dia, precisa de algo ser preenchido. E ele aqui dizia, para onde eu vou? Se só tu tem a palavra de salvação, para onde eu vou, o Senhor está em todos os lugares. Mas eu quero estar na tua presença e eu quero que o Senhor me guie em caminhos eternos, a caminhos que só o Senhor pode fazer. Então, nesta palavra, neste devocional, que também nós venhamos tomar essa mesma direção. Pedir ao Senhor que não tire de nós o teu Espírito, para que nós não ficamos vazios sobre a terra. Como um sino que apenas tine e não tem nada e é pouco. Que as palavras ficam vazias, sem a presença, sem o sentimento de Deus. Porque nós somos aqui na terra apenas ferramenta. Mas a ferramenta, se ela não tiver utilidade nenhuma, para nada serve. Por isso que Deus usa quem quer, como quer, onde quer, na hora que quiser. E se queremos ser usados na presença do Senhor, temos que colocar Ele em primeiro lugar, no seu primeiro plano. E Ele venha ser o primeiro plano nas nossas vidas. E o nome dele ser glorificado para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, o Espírito Santo, te agradecemos por mais um dia de bênção, de cura, de livramento, de salvação, de despertamento sobre as nossas vidas. Sem ti, Senhor, nada somos. E o que seria de nós sem o Senhor sobre as nossas vidas? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Precisamos da Trindade todos os dias, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para viver, para ser guiado, para ser preenchido e para não ser enganado e nem engodado na terra. Continua, Senhor, guiando o teu povo, guiando as nossas vidas, dando a vitória às famílias, aos familiares, dando a vitória aos ministérios, aos pastores, aos obreiros, a cada um que abre as portas para falar da verdade, do teu amor, do teu evangelho. Continue conosco, nos guiando e nos dando a vitória. Continua nos guardando, nos dando a saúde, nos trazendo a paz, suprindo em nós as nossas dificuldades, suprindo em nós, ó Pai, tudo o que precisamos, porque o Senhor sabe a cada área que precisamos. Desde já eu te agradeço pela alegria, pela paz, pela vitória alcançada pelo Senhor. Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.